Já era. Por isso que. Aí, isso, sabe o que é para poder forçar vocês a estudar para ser servidor público, para ter feriado emendado. Entendeu? Não é não? Vamos lá. Ó, não é amanhã. Na próxima quinta a gente vai ter aula e a gente vai falar de prescrição e decadência. Tá certo? Que é algo que demora um pouquinho, surge bastante dúvida. Ah, mas são só 5 anos. O que fode é a contagem. Eu vou mostrar para vocês que esses 5 anos pode se transformar em 50 anos. Tá? Então, não percam essa aula, porque cai muito em prova e tem muitas peculiaridades. Vamos continuar, então, com a extinção do crédito tributário. Então, a primeira é o pagamento. Então, o que acontece? Você está devendo, se você pagar, extingue. E aqui no direito tributário não tem a presunção de pagamento. Sabe por quê? Porque lá no direito civil, a regra é assim. Você pegou o carnê das Casas Bahia. Em tese, se você pegar o último boleto e for lá e pagar, presume que todas as outras estão pagas. Valeu o curso. Só por essa informação. Só que é assim, lá no direito civil, você retira a presunção se tiver escrito o seguinte, você pode ver que em todos esses carnê, você vai ver que na folhinha dele, depois você presta atenção, está escrito assim, o pagamento desta não presume o pagamento das anteriores. Aí retira a presunção. Porque se não tiver escrito isso, e você pagar o último, é as Casas Bahia que vai ter que comprovar que você não pagou as outras. Entendeu? Né? Aí você pensa o seguinte, nossa, eu vou ver isso com o meu carnê de IPTU. Você chega agora em casa, pega o carnê do IPTU e fala assim, não está escrito que o pagamento dessa não presume a das anteriores. Beleza, vou dar o golpe no fisco, papá. Não vai funcionar. Porque, segundo 158 do CTN, não existe essa presunção aqui no direito tributário. Ou seja, não se aplica, né, o artigo 322 do Código Civil. A gente tem que olhar para o CTN pensando assim, ó. Ele é de 1966, não é? Ou seja, ele é de uma época em que não tinha tecnologia que tem hoje, certo? Então, ele está meio que em desuso. Só que cai em concurso, mesmo estando em desuso, cai, né? Porque hoje você vai pegar qualquer guia, qualquer boleto de pagar para pagar tributo, DARF, GIA, o que for, você vai pegar, não vai ter lá o código de barra? E não vai pagar no banco pelo código de barra? Se você souber pelo aplicativo do seu celular, coisa que eu não sei, mas vocês sabem, né? Só que, beleza. E se não vier falando onde que tem que pagar? Onde é que tem que pagar? No domicílio do sujeito passivo, né? Se não fique só um prazo para pagamento, tá? Depois, aqui, ó, quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito tributário ocorre em 30 dias depois da notificação, se não vier falando nada. Só que costuma vir falando, vem com o código de barra, vem falando a data do pagamento, certo? Beleza. O fisco pode te dar um desconto se você pagar antes? Por lei, ele pode. Ó, paga antes que eu te dou um desconto, que é o que ocorre aqui no estado de Mato Grosso, da lei do ICMS a 7.098, no artigo 47G. Ai, eu odeio esses trem de
porque eles vão mudando e vão fazendo essas palhaçadas de G aqui. Pagou, né? Redução de 60% do valor da multa para o pagamento à vista. Então, ó, vem pagar. Então, na prática, gente, acontece assim, ó, que é um outro caso. Veio um sujeito lá no escritório uma vez com uma multa de R$10.000. Aí eu expliquei para ele que aquela multa era indevida, mas que não compensava ele contratar um advogado. Por que não compensa? Porque ele ia gastar mais com o advogado, porque se ele pagasse de cara à vista, ele ia ter redução de 60%. E a dívida, então, seria de R$4.000, não é? R$4.000. Qualquer advogado ia cobrar mais do que isso. O homem se enfureceu. Queria que eu fizesse a ação. Mas a senhora não fez? Não. Vai receber? Meu filho, aí é aquela coisa. Vai receber, beleza. Então O trabalho que dá, cara... beleza, só vai cobrar 6 mil, 5 mil, sei lá. Não, mas esse é o X da questão. O X da questão é o seguinte. Eu pago 10% do valor da dívida. O cara falou para mim. Sai detalhe. Ele não queria pagar 10% dos 10 mil. Ele queria pagar 10% dos 4, porque eu te falei que a dívida era de 4. Aí... Não, aí eu falei para ele que eu não fazia. Porque o meu preço começa a partir de X para eu fazer uma ação. Aí ele, não, mas eu pago, eu quero, papai. Então, aí começou. Eu falei assim, olha lá para fora. Ele olhou pela janela, tá sol, né? Tá. Tá calor, né? Tá. Você jura mesmo que eu vou levantar a bunda da cadeira que eu estou sentada neste ar-condicionado para defender o senhor? E quem bota o preço nas minhas coisas sou eu, não o senhor. O senhor faz favor de se retirar. Foi outro batendo porta. Por quê? Porque o cara engrossou e foi mal educado comigo, entendeu? Eu falei, tomar no cu, né? Passei dessa fase, pro inferno. Ou seja, muitas vezes compensa pagar. Aquele cara compensava pagar, entendeu? Por quê? Porque qualquer advogado iria cobrar muito mais do que a dívida. E lá no NPJ, provavelmente, eles não iam dar conta de resolver o caso. Entendeu? Tá? E sim, mas ele ia perder isso aqui, não iam conseguir resolver o caso, ele ia se fuder mais ainda, entendeu? Então, vamos lá. E os efeitos da mora? Né? Por quê? Os efeitos da mora é assim. Você não pagou? O que tem? Correção monetária, juros. O que é a correção monetária? A correção monetária nada mais é do que a atualização pela inflação. Juros é o pagamento por você estar utilizando um dinheiro que não deveria estar com você. Se você não pagou um tributo, você está usando um dinheiro que não é seu. Então, você tem que pagar um aluguel desse dinheiro, que são juros. E a multa? Multa é uma penalidade por você não ter pago o tributo. Então, esses são os efeitos da mora. Seja qual for o motivo. Se a lei não dispuser em contrário, os juros de 1% ao mês. Só que na esfera federal é utilizado a Selic. E a Selic nada mais é do que correção e juros juntos. Então, por isso que na esfera federal é Selic mais multa. Mas o normal seria o quê? Correção, juros e multa. Mas isso vai depender do ente tributante dispor em contrário mediante lei. E o governo é muito espertinho, né? Se você não me pagar Selic, o federal, se você não me pagar Selic,
Agora, se você me pagar o que você não devia ter pago e quiser o dinheiro de volta, aí é juros de 1%. Aí, obviamente, né, que o STJ, o que ele falou? Ele falou, não, se quando não paga é Selic, para devolver, Selic. Então, tem que haver essa paridade. Senão fica bom, né? Legislação de Mato Grosso para vocês. Tem alguma forma, das vezes, a gente barrar esses efeitos da mora? Tem, por meio de consulta. E vocês vão responder muitas consultas quando vocês estiverem lá. Aqui está a regulamentação da Receita Federal, onde é que está o procedimento de consulta, e do Estado de Mato Grosso, a legislação. Será que consulta é assim, ó? Ai, estou com uma dúvida. Vou ligar lá no plantão fiscal. Você bota no Viva Voz. Você é a 47ª pessoa a ser atendida. Mais ou menos daqui 1 hora a gente te atende. Você fazendo da sua vida mais feliz. Né? Você é a próxima. A porra do telefone cair. É o inferno. Aí você fala, né? Olha, eu estou com uma dúvida aqui, eu imito esse negócio assim, 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 aí o fiscal está lá, bebaço, e fala, faz assim mesmo, tá de boa. Aí você fala, tá bom, ele mandou eu fazer assim, né? Tá de boa, tal. Aí você vai lá e faz. Depois você cai na fiscalização e você fez errado. Vai adiantar você alegar que você fez uma consulta e o fiscal falou para você fazer isso? Não. Então eu vou fazer por e-mail, porque aí fica o e-mail. Não tem valor jurídico nenhum. A consulta é um procedimento de consulta, que aí sim vai ter valor jurídico. Antes do vencimento do tributo, desde que haja razoabilidade na sua dúvida, você vai lá e faz um processo administrativo de consulta e pergunta para o fisco. Escuta, o caso é esse. Eu estou com a dúvida assim. Quando eu faço isso, eu sempre gosto de puxar sardinha. Eu entendo, que a solução é essa. Estou certa? Né, gente? Por isso que a solução devia ser essa. A hora que vier a resposta, que é a famosa solução de consulta. Quando vocês dão um Google num caso X, vocês não aparece lá uma solução de consulta, não sei das quantas? Então, aí vai vir a solução de consulta que vai falar, olha, faça isso. Aí você vai lá e faz. Depois vem o fiscal, não, mas é assim. Aí sim você pode falar, escuta, ó, babaca. Está aqui. Você está documentado num procedimento formal que vincula. Tudo bem? Então, isso. E aí, o que acontece? Como ela é razoável, ela é plausível e foi antes do vencimento, mesmo que demorar para dar a resposta, impede os efeitos da mora. Tudo bem? Barra os efeitos da mora. Então, é extremamente interessante fazer isso. É lógico que, se for uma dúvida besta, não vai. Tá? Vai vir juros e vai vir tudo, e a dúvida é besta. Agora, dúvida razoável, está aqui. Formas de pagamento. Como é que a gente paga o tributo? Com o código de barra? Né? Mas aqui está o 162 do CTN falando. Você vai pagar em moeda corrente, real, em cheque. Gente, quando foi a última vez que você emitiu um cheque? Eu nunca nem emiti um cheque. Pois é. Esses dias eu fui numa loja, Calice, e aí tinha uma plaquinha antiga, não aceitamos cheque. A Alice vira, o que é cheque? Aí eu falei, peraí.
Não, e eu tenho o cheque na minha carteira. Está ali, de enfeite, sei lá, para uma emergência, sei lá, porque ele está ali. Aí eu tirei o cheque e falei, aqui, ó, isso aqui é um cheque, assim, assim, ela, tá, porque é verdade. A gurizada mais nova nunca preenche um cheque na vida, né? Mas está aqui, cheque. É lógico que só vai dar validade quando compensar, né? Só vai dar efetiva quitação quando compensar. Vale postal. Outra coisa que a gente quase não usa. E quando eu comecei a dar aula, no início do século, os livros não explicavam o que era vale postal, e eu falava, que porra é essa? Eu fui no correio, fui no correio perguntar o que era um vale postal, para poder saber explicar, né? Aí, o vale postal é assim, eu deposito um dinheiro no correio aqui de Cuiabá, eles geram esse vale postal, eu entrego esse vale postal para minha mãe lá em Água Boa, minha mãe vai no correio de Água Boa e saca o dinheiro. Isso é um vale postal. Ainda, por incrível que pareça, ainda é muito utilizado. Em cidades que não tem banco, sabe? Mas vai ter um correio, o que é difícil, né? Porque, por exemplo, qualquer currutela tem a Sicredi. Mas, enfim, né? Mas tem cidade que não tem. E se a pessoa não tem conta em banco? Quem não vai ter conta em banco? Minha mãe tem o nome sujo, não tem conta em banco. Entendeu? É uma forma de você mandar dinheiro para o seu parente de nome sujo lá na puta que pariu. É uma forma. Então, esse vale postal serve, em tese, para pagar tributo. Os casos previstos em lei em estampilha. O que é estampilha? É isso aqui, ó. Isso aqui é meu antigo cigarro, é que ele parou de ser fabricado. Pega o cigarro, pega a bebida. Não vem um selinho? Escrito IPI? E isso aqui é papel moeda, gente. Isso aqui é papel moeda. Isso é uma estampilha. Tá? Significa que o IPI desse cigarro foi pago. Isso é estampilha. Tem? Ah. É? Tipo aquele do cartório, parece que é aquele do cartório. Eu não. Olha só, porque eu não compro, tem filtro. Eu vou prestar atenção nisso aí. Sério mesmo, não sabia. Papel selado. Isso é o do cartório. É o exemplo que nós temos. Você vai reconhecer a firma, não fica bonito? Tudo colorido, aqueles palhinhos, não, os papelzinhos lá? Ou seja, isso é exemplo de papel selado. Processo mecânico. Seria, lembra que você ia pagar o trem no banco? E aí ele colocava o seu negócio numa maquininha que fazia tchi, né? E vinha o pagamento? Era isso. Hoje é o quê? O código de barra. Mas você pode pagar também, né? Aqui. Isso na esfera federal também, mas eu trouxe para vocês aqui, ó. Lei de Mato Grosso, 2019, super atualizada, falando o quê? Que você pode pagar com cartão de crédito ou débito. Já na época da Receita Federal, na aduaneira, você está lá, né? Com as suas muamba, voltando de Miami, né? Aquela coisa toda. Aí a Receita te pega. E aí você fala, não, eu vou pagar. Quanto que eu devo? Tá, débito. Eles aceitam débito ali na hora, entendeu? Então, nunca precisei. Esse negócio da maquininha lá do banco, uma vez eu queria cortar minha conta de luz, ia cortar a luz. Aí eu cortei no telefone, o cara tá aqui, tá, vai cortar. Aí eu desci com a passinha, qual que é a conta? A conta estava paga, só que
Aham. Ela não deu baixa. Com a conta ia aberta, mas ela estava paga. Aí estava com. Eu pagava no caixa eletrônico, né? Saiu o papel, depois eu retirava. O cara não aceita esse papel. Aqui foi uma cara, como que você não aceita? Saiu lá da máquina. Não. Aí eu falei, bom, é o seguinte, naquela época, há uns 15 anos atrás, o cara é o seguinte, se você quer cortar, você corta. Eu estressei com o cara. Se quer cortar essa bosta, você corta. Eu vou adorar, estou indo viajar mesmo, eu vou adorar voltar a casa toda só o regaço. Eu vou adorar esses programas sensacionalistas. Aí o barraqueiro. Que falam aquele outro. É o processo! Esses caras vão adorar, a conta paga, e você vem e corta, eles vão adorar. Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Aí o cara, pera, ligou, é melhor isso aí nesse negócio aí. Eu tinha uma Semat dentro do shopping Pantanal, uma lojinha da Semat dentro do shopping, eu fui lá. Resolveu? Aí, tá vendo? É. Imputação de pagamento. O que é imputar? Apontar, indicar. Hoje, gente, também é o quê? É difícil a gente visualizar isso na prática, tá? Porque, assim, você vai chegar com uma mala de dinheiro e jogar lá para o fisco e sair correndo. Ou você vai pagar o que tem que pagar. Mas, tipo assim, jogou a mala de dinheiro. Que você está devendo um monte de coisa. O que você está pagando primeiro? Isso é que imputar. Aí o fisco vai imputar. Só que vocês não acreditam o quanto essa besteira está caindo. Não caía muito em concurso público, vou ser bem sincero, não costumava cair. De uns anos para cá, de uns 3 anos para cá, de uns 4 anos para cá, mais ou menos, as bancas incutiram com esse troço. As bancas incutiram com esse trem e está cobrando. Então, em primeiro lugar, os débitos de obrigação própria. Ah, então eu estou devendo o meu IPTU como contribuinte e eu estou devendo o IPTU atrasado lá, que agora eu sou só responsável. Joguei o dinheiro. Não dá para pagar tudo. O que eu estou pagando primeiro? O meu IPTU. Sobrou? Aí que eu estou pagando o que eu sou responsável. Ok. Primeiramente, o que vem? As contas, então não tem dinheiro para tudo. O que é? Contribuição de melhoria, depois as taxas e depois os impostos. Tá certo? Então, primeiro, contribuição de melhoria, depois taxa, depois os impostos. Os impostos ficam por último. Na ordem crescente dos prazos de prescrição. Eu até escrevi aqui, porque eu tenho problema com isso. Lembra? Puxe, empurre, crescente, decrescente. Isso eu não consigo aprender. Então, eu deixei aqui escritinho de cola para mim. E para quem tem esse problema, está aqui. O que está para prescrever? Primeiro. Então, está ali. Qual que está para prescrever primeiro? Aquele. Então, é aquele que eu estou pagando primeiro. Na ordem decrescente dos montantes, o tributo de maior valor é pago primeiro. Tá certo? Isso é decoreba. Decoreba. Vamos para a questão, para vocês observarem como é que eles estão cobrando isso daqui. Apontar, indicar. Existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, para com a mesma pessoa jurídica de direito público,
relativos ao mesmo ou diferentes tributos ou provenientes de penalidades pecuniárias ou juros de mora. A autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação. Né? Joguei o dinheiro para você. Obedecida a seguinte regra: os débitos decorrentes de responsabilidade tributária devem ser pagos em primeiro lugar e, em segundo lugar, os débitos por obrigação própria? Falso. Primeiros de obrigação própria. Sobrou dinheiro? De responsabilidade. Por ter como fato gerador a contrapartida de um serviço prestado ao contribuinte, as taxas devem ser pagas em primeiro lugar, depois serão pagas as contribuições de melhoria e, por fim, serão pagos os impostos? Falso. Primeiro, contribuição de melhoria, depois as taxas e depois os impostos. Quanto à prescrição, os tributos são pagos na ordem decrescente dos prazos de prescrição? Falso, na ordem crescente, né? Quanto ao valor, os tributos são pagos na ordem crescente dos montantes? Não, na ordem decrescente. Tipo, eu decorei. Agora, é sério, eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo visualizar o troço crescente e o troço decrescente, é verdade, não consigo. Quanto à espécie de tributo, pagam-se, primeiramente, a contribuição de melhoria, depois as taxas e, por fim, os impostos. Certa resposta. Gente, é sério, tá? Eu trouxe só uma, porque senão a gente não sai mais daqui. Mas tanto FGV, FCC, CESP, sabe? Estão cobrando demais essa porrinha besta, tá? Então, tratem com carinho essa idiotice. E aí? Você pagou um tributo que você não precisaria pagar. Pagou um tributo que não precisava pagar. O que vai acontecer? Você vai poder pedir de volta, que é a repetição do indébito. Você vai pedir de volta, certo? E quando que cabe a repetição de indébito? Em qualquer uma dessas modalidades e tipo, isso aqui é meramente exemplificativo. Não devia pagar o tributo. Pagou? Você pode pedir de volta. Regra geral do prazo para você pedir o dinheiro de volta: 5 anos. Se é 5 anos para o fisco te cobrar prescrição, 5 anos de prescrição para você pedir de volta, tá? Então, vamos para uma questão. Cliquei demais. Agora, vocês já viram, mas vocês estão com a resposta aí, né? Pedro, gerente tributário de uma fábrica localizada em Criciúma, determinou por engano o pagamento espontâneo de tributo em valor maior que o devido em face da legislação tributária aplicável. Após a realização do pagamento via transferência bancária, ele constatou o equívoco. Nesse caso, conforme estabelece o CTN, o sujeito passivo tem o direito de solicitar a restituição do valor indevidamente pago. Verdade. Desde que proteste. Por isso, no prazo de 45 dias, contados da data do recolhimento indevido, e que este tenha sido realizado mediante transferência bancária, com identificação do remetente do tributo a liquidar, falso. Você não tem que protestar. Você não tem que colocar lá no cartório para poder pedir a repetição de indébito. Não há necessidade, tá bom, gente? Nós não utilizamos o cartório.
O fisco usa o cartório atualmente, que é um meio de, entre aspas, te coagir a pagar o tributo. E é uma coisa relativamente recente, né? É de uns anos para cá que o fisco manda seu nome para o cartório. Antes não mandava. Faz pouco tempo, relativamente. Agora, você, contribuinte, para pedir a repetição de indébito, para pedir o dinheiro de volta, você não tem que protestar. Então, não tem prazo, não tem nada disso. A restituição somente poderá ser realizada no exercício seguinte. Oi, por quê? Se você viu que a porra estava errada hoje, por que você não pode pedir amanhã, não pode pedir hoje? Se o sujeito passivo apresentar a solicitação até o dia 15 de novembro do ano corrente, instruído com cópia de certidão negativa de tributos federais, estaduais, municipais e de débitos perante a Justiça do Trabalho? Não, gente. Não tinha que pagar? Pega de volta. O direito de pleitear a restituição prescreve em 2 anos da data do pagamento indevido do tributo. Muito cuidado. Como é que eu vou explicar isso para vocês? A gente vai ver isso melhor na aula de prescrição. Mas é assim. Para eu pedir o dinheiro de volta, o direito à restituição, a pretensão da restituição, prescreve em 5 anos. Ali está errado. Agora, eu entrei com um requerimento de restituição na esfera administrativa. Foi negado. A ação, a pretensão para anular aquela decisão, no processo administrativo, eu não estou pedindo de volta o dinheiro. Eu quero que anule a decisão administrativa que negou a restituição. Essa prescreve em 2 anos. Então, cuidado. A gente vai ter questão sobre isso, para vocês conseguirem visualizar a diferença, tá? O direito do sujeito passivo à restituição total do tributo indevidamente recolhido independe de prévio protesto. Seja qual for a modalidade de seu pagamento, verdadeiro. Não precisa mandar pro cartório. A restituição, se realizada, será pelo valor nominal da parcela do tributo paga maior, sem incluir o valor referente à correção monetária e aos juros eventualmente recolhidos, quando o erro for imputável ao sujeito passivo. Porra, lógico que não, né? O governo não está com seu dinheiro? Então, ele tem que devolver com juros e com correção. Então, por isso que é tão eficaz. Entendeu? Porque assim, por que o fisco faz isso? Porque é eficaz para o fisco. Ah, eu estou lá devendo meu IPVA. Não paguei. Ah, para eu conseguir fazer o crediário na Framboyant, eu não preciso de certidão negativa do Estado. Mas a hora que eles puxarem, não vai puxar que eu tenho protesto no cartório? Aí vai impedir. E eu preciso fazer um crediário nas Casas Bahia, porque eu preciso trocar minha geladeira. E o que está me impedindo de fazer isso é a porra daquele PVA que eu incuti que eu não ia pagar. Aí eu faço o quê? Eu vou lá e pago. Aquele protesto para os grandes devedores não fede nem cheira, na realidade. Para eles não importa muito, para os grandes devedores. Mas o pequeno devedor, ele acaba pagando em razão de ter esse protesto, entendeu? E ele se ferra. Por quê, o contribuinte?
Porque depois ele vai ter que pagar as custas lá no cartório para tirar o nome dele do protesto. Né? O direito tributário tem, a gente tem lei para isso. Entendeu? Tem. Infelizmente, a gente tem. Qualquer obrigação, também o documento contratual, se na formalidade da lei, você poderia fazer o protesto. Sim. Mas tem lei. Uhum. Tem lei. Mas quem paga o processo lá é o contribuinte. O contribuinte para tirar o nome. Isso aqui é muito interessante. Então, eu vou explicar para vocês. Uma dívida prescrita no direito civil é considerada uma obrigação natural. O que é uma obrigação natural? É uma obrigação que a pessoa não pode exigir na justiça que você pague, mas, se você pagar, você não pode pegar de volta. Não pode pedir a restituição. A obrigação natural é do fio do bigode, da moral, da honra. Né? Você foi ali e... jogatina, carteado. É permitido no Brasil? Não. Não. Não, mas não é. Não é permitido no Brasil o jogo. Não, a jogatina é aquela coisa assim. Estou ali, com os amigos, jogando cacheta. E apostado. Tem gente que aposta alto, milão. Entendeu? Mais até. Entendeu? O Hermes tem uns tio que perde até o rim nesses daí. Aí tá lá. Não pago. E o cobrador é bonzinho. Não vai. Pago ou não pago. Vamos pensar que ele é da paz. Entendeu? Aí ele vai para a justiça. Excelência, eu ganhei no jogo de carteado do João. E o João não quer me pagar. Obrigue ele a me pagar? Não pode. Objeto ilícito. Você está entendendo? Não, o juiz não vai obrigar a pagar. Mas essa dívida de jogo é uma obrigação natural. Fui lá e paguei pela minha moral. Aí eu descubro hoje aqui que, porra, não devia ter pago, ele não ia conseguir me cobrar na justiça. Então eu vou pedir o dinheiro de volta. Não pode. Vocês estão entendendo? Não pode. Se você chegar para o juiz e falar, vou lá na petição, excelência, não sei o que, eu paguei, e olha, é ilícito, objeto ilícito, quero de volta. O juiz vai falar, pagou porque você é besta. Pagou porque você quis. Não pode pedir de volta. A mesma lógica é para uma dívida, uma pretensão prescrita no direito civil. Você bateu no meu carro. Eu tenho 3 anos para te cobrar pela batida. Falei, coitado, né? Não vou cobrar, não. Tá. Depois de 4 anos, você ganha na loteria, sei lá. Aí eu vou lá, lembra? 4 anos atrás que você bateu no meu carro, não sei o quê. Não, beleza, professora, eu vou te pagar. Se eu tivesse indo na justiça cobrar depois de 4 anos, o juiz ia falar, escuta, essa pretensão está prescrita, vai a merda. Você me pagou depois de 4 anos. Aí você descobriu que não precisava pagar porque estava prescrita. E aí você entra na justiça querendo o dinheiro de volta. O juiz não vai te devolver o dinheiro. Você não precisava pagar, mas pagou, não pode pedir de volta. É uma obrigação natural da moral. Isso é no direito civil, aonde prevalece a vontade entre as partes. Tudo bem? Aqui no direito tributário, é vontade ou é
compulsória, obrigatória a obrigação tributária? Compulsória, obrigatória. Então, no direito tributário, o crédito tributário decaído prescrito não gera obrigação natural. Ou seja, mesmo que eu paguei um crédito prescrito decaído, eu posso pedir o dinheiro de volta na justiça por meio de repetição de indébito. Conseguiram visualizar a diferença? Lá no direito civil não pode pegar de volta. No direito tributário, pode. Por quê? Porque a obrigação do direito tributário não decorre da vontade, é coercitiva da lei. Então, você não tem vontade de abrir mão daquele dinheiro na com relação à prescrição. 5 anos de pagamento. Tá? É o que eu estou falando aqui. Súmula 461. O que acontece com a súmula 461, que também cai em concurso? Ela é assim, ó. Ela é assim. Você consegue pegar o dinheiro de volta? E esse dinheiro vai virar o quê? Precatório. Não é precatório alimentar, não é nada. Não, você vai receber nunca essa porra. Nunca. Então, o que é melhor? Você pedir a repetição de indébito e falar, escuta, mas eu não quero dinheiro. Eu quero que isso gere um crédito para eu compensar com o tributo que eu vou dever. Então, é isso que fala lá, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório, por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então, na prática, em todas as minhas ações de repetição de indébito, no pedido já está lá, que eu quero que seja compensado. Tá? Por quê? Porque aí você vê a utilização desse dinheiro, senão vai virar precatório. 10 anos para transitar em julgado. Vai sendo atualizado. Demora, em média, 10 anos para transitar em julgado uma ação de repetição de indébito. Por quê? Porque ela não tem urgência. Então, ela vai ficando para o final da fila. Entendeu? Ok. Para quem que você pede a repetição de indébito? Para quem ficou com o dinheiro? Eu quero morrer dos colegas que falam assim, para quem dá a segunda fase da OAB. Olha, tributo federal. Se é tributo federal, a sua peça vai ser para a Justiça Federal. Se o tributo é municipal e estadual, a peça vai ser direcionada para a Justiça Estadual. O cu deles. O cu deles. Porque você não vai direcionar a peça em razão do tributo. Você vai direcionar a peça em razão do quê? De quem ficou com o dinheiro, de quem está te cobrando. Por exemplo, o empréstimo compulsório, de quem é a competência? Da União. Ai, nossa, Maurinho surtou. E resolveu instituir o empréstimo compulsório aqui em Mato Grosso e cobrar da gente. Contra quem que você vai entrar com a ação? Contra o Estado de Mato Grosso. Qual a justiça competente? Estadual. Então, não é o tributo que define. Outra situação. De quem é a competência para instituir e mexer no imposto de renda? União. Mas, se você é servidor do Estado, se você é servidor do município, o que acontece? O Estado e o município retêm o imposto de renda do servidor e, lembra, fica com ele. Certo? Ótimo. O Estado reteu indevidamente o seu imposto de renda. Você vai entrar contra quem para pedir o dinheiro de volta?
quanto o Estado, porque foi ele que ficou com o dinheiro, foi ele que fez a cagada. Qual a justiça competente? Estadual. Entenderam? É isso que fala essa súmula. Aqui o artigo correspondente. Decisão recente, é inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre a contribuição sobre o lucro líquido, sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na devolução de tributos pagos indevidamente. Não incide imposto de renda sobre os efeitos da mora. Por quê? Porque eles têm como se fosse uma natureza indenizatória. Tributos indiretos nós já comentamos aqui, não comentamos? O artigo 166, a teoria da repercussão. Beleza, pagou a mais o IPI, o ICMS que está embutido aqui dentro. A empresa quer pedir de volta? Ah, ela quer. Ela tem que comprovar que não embutiu. Ou ela precisa de autorização de quem arcou para poder pegar de volta. É o que está ali no 166 que eu já expliquei para vocês. Mesma situação, vai pedir de volta, é o quê? Na mesma proporção. Se cobra 1%, vai devolver em 1%. Se cobra Selic, vai devolver na Selic. Isso daqui, a FGV ama essas súmulas. A FGV vive pedindo isso. Se não pede em prova objetiva, pede em prova subjetiva. Porque olha a puta sacanagem. Olha a puta sacanagem. Paguei um tributo indevido. Entrei com a repetição de indébito. Sabe quando que vai começar a computar os juros? Após o trânsito em julgado da decisão. Ou seja, demorou 10 anos. Só depois de transitado em julgado é que começa a contar o 1%. Né? Já a correção monetária, a partir do pagamento. Mas os juros, só depois do trânsito em julgado, diferente de uma dívida civil. A dívida civil, não, no mês seguinte já começa a correr os juros. Agora, a dívida tributária, não. Quando o fisco te deve, só depois do trânsito em julgado. Aqui, aquela que eu já falei, decisões, decisões. Pelo amor de Deus. Ai, eu já vi gente fazendo isso. Já vi. Já vi gente fazendo isso. Lá no Código de Defesa do Consumidor, fala que se o fornecedor te fuder, você vai poder pedir em dobro, tá? O valor do bem em dobro. E aqui no direito tributário? Você vai poder pedir em dobro? Não. Você não vai pedir a repetição de indébito em dobro, tá? Pelo amor de Deus, isso não se aplica no direito tributário. Compensação. Aqui, não é a compensação de crédito e débito do princípio da não cumulatividade. Não é aquela compensação. Aqui é a compensação do quê? Eu te devo 10, você me deve 10, compensa-se. Tudo bem? Lá no direito civil é automático. Eu te devo 10, você me deve 10, acabou, morreu. E aqui? Aqui não. Aqui precisa de uma lei autorizando essa compensação. Então, não é porque eu devo o Estado e o Estado me deve que compensa-se automaticamente. Vocês estão entendendo? Não é assim que funciona. Precisa de uma lei autorizando a compensação.
É aonde a gente entra, por exemplo, nos precatórios, certo? Ai, nossa, tem precatório alimentar. Que primeiro que não é qualquer precatório. Tem que ser precatório alimentar. Segundo, que para poder você fazer essa compensação, há necessidade de uma lei autorizando a compensação desses precatórios alimentares. Eu já falei para vocês qual é a minha teoria, porque não pagou o RGA, né? Falei aqui? Então, eu falei, né? Eu tenho altas teorias da conspiração. Eu tenho mesmo, entendeu? Adoro teoria da conspiração. O homem não foi para a Lua. Não foi. Quem explodiu as torres gêmeas foi o Bush. Sabe? Eu tenho altas teorias, entendeu? Foi o Bush. Ainda mais quando você vai lá e você fala assim, cara, eu já fui. Aí você vai lá e você fala assim, pô, essa igreja do lado, com os túmulos de 300 anos, as torres gêmeas ali, que foi destruída, isso aqui não fez uma rachadura com a explosão. Ah, mas é porque? Mentira, que lá foi feita aquela explosão. A mesma teoria da conspiração com o pagamento do RGA. De Pedrinho. O que acontece? Para girar a questão da compensação com precatório, porque, gente, isso aí muita gente ganhou dinheiro. Porque funciona assim, você é o servidor, se fudeu, entrou na justiça, conseguiu o dinheiro do governo, vai ter precatório alimentar, que mesmo o precatório alimentar, sabe Deus quando é que você vai receber. Aí, o Estado cria a lei e fala, ô servidor, vende esse precatório aqui para o empresário, e aí o empresário vai compensar com as dívidas que ele está devendo. Todo mundo fica feliz, você ganha, eu não tenho que gastar a máquina pública para processar o empresário paga um pouquinho e fica feliz. Só que é a lei da oferta e procura, né? Oferta e procura. Quando tem muito precatório, 100 mil, você tem de precatório? Te pago vintão. Ah, beleza. Tá, melhor vintão no bolso do que nada, né? Toma. Agora não tem mais precatório. Já foi tudo. Então, a roda do esquema do precatório morreu. Como que você faz para voltar à roda do precatório? Você tem que fuder com o servidor, para o servidor entrar na justiça, para gerar precatório alimentar. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Então, né? Então, ele não pagou o RGA para gerar precatório alimentar. Tá louca? Ou seja, aqui precisa de lei, pode ser vencidos ou vincendos. E nós temos súmulas, né? Você pode pedir em mandado de segurança para compensar. Mas é assim, você pode pedir no mandado de segurança para compensar ponto. Não para compensar tantos reais. Aí não pode, porque aí vai ter dilação probatória. Você só pode pedir para compensar ponto. Ai, compensou. Você quer que seja ratificada essa compensação. Não pode ser por mandado de segurança, tá? Não pode ser. Por quê? Porque vai depender de dilação probatória. E aí a gente tem um grave problema agora. Recente. Olha, acabou de fazer um ano. Sempre foi assim. Não pode liminar, nem tutela, nem mandado de segurança, não pode liminar que o juiz decida antes de julgar o mérito, rapidão, na hora que você entra com a ação, ele não pode compensar em liminar. Certo? Ele não pode antecipar pagamento, compensação em liminar. Sempre foi assim. Tem súmula falando sobre isso.
A lei fala isso. E o nosso STF. E isso é muito bom para o contribuinte, é muito bom para o administrado, é muito bom para o advogado, é bom para todo mundo. Ó, STF, coraçãozinho, apaixonada. Falou que isso é inconstitucional. Então, hoje, nós podemos, sim, pedir a compensação em liminar de mandado de segurança. Então, gente, se cair na prova, tá? Cair na prova de vocês, isso é algo muito recente, é decisão recente, pode liminar em mandado de segurança para compensação? Segundo o STF, pode. Tá? Segundo o STF, pode. Aqui, né? O povo quer compensar tributo federal com precatório estadual. É lógico que não pode, né, gente? Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Transação. Transação é você fazer um acordo. Né? Transação é você fazer um acordo. Mas vamos cá com nós. Cá com nós. Pode o procurador fazer livremente uma transação? Já pensou? Que beleza que ia ser, né? Estou devendo 1 milhão. O procurador é meu chapa. Meu chapa. Né? Meu amigo, vamos ali fazer um acordo na justiça, nessa execução fiscal. Ó, eu pago 100 mil. Ah, beleza, fechou. Pensa, gente, como a galera ia nadar de braçada. Por isso que o CTN é muito sábio. Quer fazer transação, tem que ser na justiça. Litígio, quando tiver litígio. E desde que tenha uma lei. Uma lei. A lei, sem lei, procurador não pode fazer acordo nenhum. E a lei vai estabelecer o parâmetro que ele pode chegar a esse acordo. Ó, você vai lá, faz o acordo. Você pode chegar até tanto. Ele tem que seguir os padrões da lei. Tudo bem? Remissão, nós já estudamos, né? É extinção do crédito tributário, é o perdão do crédito tributário, tributo mais multa. Pode ser só multa, pode ser só o tributo, pode ser parcela da multa, parcela do tributo, e não gera direito adquirido. Eu vou pular a decadência e a prescrição, porque nós estamos cansados. Eu estou cansado, vocês estão cansados. Olha como ela é grande. Hã? Prescrição e decadência. Porque quinta-feira, primeira coisa que nós vamos estudar é ela. Ou seja, nem que a gente fica aqui a noite inteira só falando dela. Tá? Então, vamos pular, porque se eu começar, vai ter que parar, depois quinta-feira retomar. Não rola. Por quê? Porque é uma matéria pesada, difícil, cheia de coisa, e eu preciso estar descansada também. Já são quase 10 horas da noite. Meu tic-teco já quase não está funcionando, nem o de vocês. Então, é eu falar para as paredes. Né? Não vai adiantar em nada. Então, vamos para as outras modalidades. Conversão do depósito em renda. Então, o que eu falei para vocês? Que, se você depositar em juízo o valor integral e em dinheiro, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Foi julgado procedente o lançamento. Você, contribuinte, se fudeu.
Você vai pegar o dinheiro de volta? Não. Vai converter em renda, converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Então, foi o que eu já expliquei também. Você foi lá, declarou, gerou o crédito, apertou o botão, gerou a guia e foi no banco pagar. Foi no banco pagar o seu imposto de renda. Extinguiu o crédito tributário? Extinguiu. Extinguiu. Extinguiu o crédito tributário, certo? No lançamento por homologação. A hora que você for lá, quando você declarou seu imposto de renda agora, pagou seu imposto de renda, extinguiu, você vai ter direito à certidão, certo? Ocorre que extingue sob condição resolutória. Enquanto o fisco, num prazo de 5 anos, não vier te cobrar, está tudo ok. Se ele viu que você fez treta, ele vai extinguir a extinção. Ele vai resolver a extinção. Vai lançar de ofício e te cobrar. Então, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento extingue, o pagamento antecipado extingue, sob condição resolutória, e a homologação do lançamento também extingue. Quais são as formas de homologar o lançamento? Expressa, vai mandar uma cartinha com estrelinha, você vai para o céu, parabéns, ou de forma tácita. Ele ficou calado durante 5 anos, certo? Ficou calado durante 5 anos, quem cala consente, de forma tácita, foi homologado. Consignação em pagamento julgada procedente. É uma ação judicial. Eu estou com dúvida se eu vou pagar a União ou se eu vou pagar o município. Lembra daquele caso de conflito de competência, bitributação, no imóvel com destinação agropastoril? Lembra lá em Sinop? Lembra do terreno na frente da minha casa? Então, o que acontece? Está lá aquele imóvel. De repente, vem o quê? A União querendo o ITR sobre aquele imóvel e o município querendo o IPTU sobre aquele imóvel. E aí, o que eu vou fazer? Jogar para cima? Mamãe mandou? Vou pagar o mais barato e foda-se? Se você pagar errado, lascou. Porque se o município vier te cobrar, não adianta você falar, eu paguei a União, vai lá mexer com ela. Não. Se o município vier te cobrar e está certo o município, você vai ter que pagar o município e depois você tem que entrar com uma repetição de débito contra a União. Então, por isso que o ideal é você fazer uma consignação em pagamento. Então, você faz uma ação de consignação em pagamento, chama a União para ela advogar junto com você, falando que é dela, move contra o município. Como eu tenho a União aqui, Justiça Federal. Porque se eu tenho a União, mesmo que bisbilhotando ali, Justiça Federal. E aí você vai fazer o quê? Consignar o valor que você acha que deve. Olha a diferença. O depósito do montante integral, que o fisco está te cobrando, suspende a exigibilidade do crédito. Já a consignação em pagamento, você vai consignar, você vai depositar em juízo o quanto você acha que deve. É diferente, beleza? Então, você entende que deve X para a União. Depositou lá o X para a União. Chegou no final do processo, o juiz falou, a verdade. Você deve para a União e é esse valor mesmo. Ó, parabéns. Se ele fez tudo certinho, o que acontece?
extingue o crédito tributário, está pago. Vocês entenderam? Agora, e se ele vira e fala assim, ô otário, está errado, você tinha que ter pago o município, e esse valor não é suficiente. Ele vai julgar improcedente. Vai extinguir o crédito? Não. Só que você tem que cuidar na hora da prova. Então, porque assim, não é que a consignação em pagamento extingue o crédito tributário. É a consignação em pagamento julgada procedente. Porque se for improcedente, não pode. Cuidado, galera do direito, e às vezes, sei lá, se a prova surta e resolve pedir algo tão aprofundado. Consignação em pagamento, você pode fazer, no direito civil, você pode fazer de duas formas. Tem a extrajudicial, que é no banco, e tem a judicial, que é na justiça. Aqui no direito tributário, só é possível a da justiça. Não vale a consignação extrajudicial no banco. Por quê? Porque é assim, ó. Tem um monte de peculiaridade, mas o básico é assim. Estou te devendo 10, mas eu acho que eu te devo 5. Fulano, aceita 5? Não, ou você me paga tudo, ou eu não pago nada no direito civil. Eu vou lá e deposito extrajudicialmente no banco, aí tem todo um procedimento do banco, deposito 5. Aí você fala assim, aí, vou catar esse 5, depois eu cobro os outros 5. Se fudeu. Se você for lá no banco e sacar o 5, significa que você concordou. Extingue a dívida civil. Seria massa, né? Estou devendo 1 milhão. Vou lá no banco e deposito 100 mil. Converso com o meu amigo procurador, ele vai lá e saca os 100 mil. Ó, quem mandou você sacar? Extinguiu. Entenderam por que não pode? Então, por isso que aqui no direito tributário só é permitida a consignação judicial. Você quer consignar parcelamento. Você foi recusado o seu parcelamento, aí você entra com consignação em pagamento para ir... não pode. Não cabe consignação em pagamento diante de parcelamento, tá? Não pode. Vamos para a questão. Determinado Estado brasileiro concedeu isenção da taxa de licenciamento anual de veículo para o senhor W. Nossa, eu nunca imaginei que W se escrevia assim. Mas quando eu li W, o que me veio na cabeça? O W, né? Ai, olha lá. E esses dias a Alice perguntou para mim, né? Mãe, como que escreve a letra, o negócio aí? Sério que você quer saber isso? Aí eu vou mostrar o W para ela, então. Olha lá. Em razão... Ai, Senhor, em razão de sua idade. Mas não lhe foi concedida isenção de IPVA. O que concedeu de lá a taxa de licenciamento? Agora, IPVA não. Porque seu veículo ainda não tinha mais de 20 anos de fabricação. Lembra que no Mato Grosso, 18, né? Condição indispensável para isenção desse imposto. Embora as autoridades estaduais reconhecessem que ele era efetivamente isento da taxa, ao tentar pagar o valor do IPVA referente a este veículo, esse pagamento foi recusado, pois havia uma orientação superior para se rejeitar o pagamento do IPVA sem a prévia ou concomitante pagamento da taxa de licenciamento. Diante dessa situação e do interesse do senhor W em pagar o IPVA devido, orientaram-no
a ingressar em juízo para evitar que tal recusa pudesse trazer-lhe prejuízo irreparável. De acordo com o CTN, a importância referente ao crédito tributário do IPVA. Então, é o quê, gente? É assim, ó. Numa única guia, está lá o IPVA e a taxa. Ele é isento da taxa, ele quer só pagar o IPVA, mas o sistema não aceita. O que ele tem que fazer? Consignar em pagamento, fazer uma ação de consignação em pagamento e depositar o valor do IPVA. Se ele falar, mas eu não sei o quê, não consigo pagar, foda-se. É isso que ele tem que fazer. A importância referente ao crédito tributário do IPVA não pode ser objeto de ação judicial para consignação em pagamento, devendo ser proposta uma ação ordinária para apuração de irregularidade fiscal. Não, eu quero pagar e o fisco não quer receber. Ação de consignação em pagamento. Pode ser objeto de ação judicial para consignação em pagamento, porque a pessoa jurídica de direito público interno condicionou o recebimento de um tributo ao recolhimento de outro, o que é vedado. Certa resposta. Deve ser objeto de ação judicial para consignação em pagamento, mas, caso essa ação venha a ser julgada improcedente no todo ou em parte, ele perderá a isenção da taxa como forma de sanção. A gente não pode utilizar tributo como sanção. Pode ser objeto de ação judicial para consignação em pagamento, mas, caso essa ação venha a ser julgada improcedente, no todo ou em parte, ele deverá pagar o crédito tributário, acrescido de juros de mora e sem prejuízo das penalidades cabíveis, além de perder a isenção da taxa. Não, ele vai ter que pagar juro, tudo, mas ele não perde a isenção da taxa. Não pode ser objeto de ação judicial para consignação em pagamento. E ele deve pagar tanto o IPVA como a taxa de licenciamento. Pô, ele é isento da taxa de licenciamento, né? Decisão administrativa irreformável. Eu já perguntei isso para vocês, né? Existe coisa julgada na esfera administrativa? Existe. Fui lá, entrei com o processo administrativo. Por milagre de Deus, você, fiscal, falou, nossa, verdade, não deve. Houve todos os recursos lá dentro, todos os trâmites, e aí a Fazenda falou, olha, verdade, não deve. Não tem mais reforma na esfera administrativa, transitou em julgado na esfera administrativa, não teve treta, foi tudo um processo certinho, bonitinho. O que acontece? Extingue o crédito tributário. Depois a Fazenda não pode vir correr atrás de mim, porque ela mudou de ideia. Aqui, e a decisão judicial? Porra, se a administrativa faz coisa julgada, imagina a judicial. O juiz falando que você não deve. Transitou em julgado, mesmo assim, fala, eu não vou cumprir a ordem do juiz, vou te cobrar. Não é? Extingue o crédito tributário. Dação em pagamento de bens imóveis. Segundo o CTN, a dação em pagamento de bens imóveis que extingue o crédito tributário. Verdade, a literalidade do CTN. Mas, conforme eu já comentei com vocês, o rol do 156 ele é meramente exemplificativo. Ou seja, desde que haja uma lei, mesmo para os imóveis tem que ter uma lei do ente tributante, desde que haja uma lei, para os imóveis ou para os móveis, pode haver a dação em pagamento, desde que haja esses requisitos. Tá certo? Então, aqui, ó, a decisão de quando que é, 2019. Tá relativamente para a gente fresquinha.
Então, isso aqui está caindo em prova? Tá, gente. Isso aqui está caindo em prova. Eu já vi em várias provas isso daqui. Então, cuidado. Até mesmo, tá? Até mesmo. Porque se quem for elaborar as questões de direito tributário, manjar mesmo da nossa legislação, é uma puta questão para pedir. Porque nós temos essa possibilidade aqui no estado de Mato Grosso. Tá? Aqui. De quando? 2020. Fresquinha também a lei do estado de Mato Grosso. Tá? Então, tanto os móveis como os imóveis. Vamos lá. Qual que eu vou pegar? Vermelho. A Lei Ordinária X prevê a quitação de débitos tributários estaduais por meio de dação em pagamento de bens imóveis, após prévia avaliação e aceitação pela Secretaria Estadual de Fazenda. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. A lei estadual ordinária poderia instituir essa nova modalidade de pagamento de tributos? Pode? Pode, sem problema nenhum. A dação em pagamento por meio de bens imóveis deveria ser instituída por lei complementar? Não, gente, basta a lei ordinária. A lei estadual não poderia condicionar o pagamento por dação à prévia avaliação pela secretaria. Ah, vai ficar pela avaliação que o cara quer, né? A Constituição não admite pagamento de tributo em espécie distinta de moeda, dinheiro? Pode, né? Não tem problema nenhum. O CTN não admite pagamento de tributo em espécie distinto de dinheiro? Falso, né, gente? Pode. Peraí. E aqui eu fiz uma tabelinha, né? Vocês conseguiram entender que isso aqui a gente decora? Conseguiram, não conseguiram? Agora, vocês entenderam que aqui eu não preciso decorar? Que é lógica? É lógica. É só você olhar, moratória, postergação do pagamento, vai extinguir? Não, vai suspender. Eu só depositei o dinheiro. Vai extinguir? Não, vai suspender. Eu entrei com um recurso administrativo. Vai extinguir? Não, gente, vai só suspender. Eu consegui uma liminar. A ação ainda não foi decidida, está extinto? Não. Eu parcelei. Estou pagando o troço parcelado, está extinto? Não. Agora, porra, paguei. Paguei, está extinto. Eu compensei. Eu fiz uma transação. Eu recebi um perdão aqui do crédito tributário. O fisco não pode mais me cobrar. Aquilo que foi depositado, eu já tomei no cu e converteu em renda. Sabe? Paguei meu imposto de renda. Fui na justiça, depositei o que eu queria e o juiz falou que eu estava certa. A administração falou que eu não tenho que pagar. E o juiz falou que eu não tenho que pagar. E a lei falou que eu posso dar um bem em pagamento. Para extinguir. Então, é meio lógica, porque, por exemplo, eles têm um troço aí de um tal de Moderocopa. Moderocopa. Que nem eu sei. É Copa.
que eu também não consigo entender. Mas tem. Só que se você esquece o que é o D, você fode com tudo se você decora com um trenzinho desse, sabe? Hã? Mas você entendeu? Que se você esquecer a palavrinha certinha, você se perde. Agora, se você entendeu o instituto, a hora que aparece a palavra lá na prova, você vai conseguir fazer o Léo com CRE. Agora, se você está moderocopa, ai, o que é o pá mesmo? O que é o pá? O que é o pá? O que é o pá? Sei lá, né? Isso vai da cabeça de cada um. Eu acho que isso aqui falho. Mas, de cada um. Bom final de semana. Bom feriado.